liga pra gente, agenda sua consulta aí, tá bom? Babá, voltando aí pro conceito de Ledi. O senhor então me diz assim, que os Obones, eles são da realeza. Sim. Dizem algumas línguas que o Obone tem mais voz na África do que a polícia, vamos dizer assim, a polícia local. Os Obones mandam mais do que, de repente, a polícia local lá na África ou não tem nada a ver? Não, o que ocorre é assim. Os Obones, veja bem, os reis da antiguidade tinham que sancionar leis. E essas leis teriam que ser confortáveis para ambas a população. Então, veja bem, dentro da população de um Obá, porque o que ocorre na religião que as pessoas não querem aceitar? Toda a religião Yorubá, ela tem um Obá. Certo. Dentro dessa religião, querendo ou não querendo. Entende? Então, famílias, vamos supor assim, tribos, vamos falar sobre tribos, né? Tribos que cultuam orixás, todas elas têm reverência a um Obá e se paga-se um imposto. Desde a época de antiguidade se paga um imposto. Qual era o imposto do Babalaô? O ebó. Interessante. Entende? Então, o Babalaô, ele cobrava a cobra, a paga do Babalaô era o ebó. E dali, daquele ebó, ele ia agradar as divindades. Qual era o imposto do rei? Inhames, que o pessoal plantava. Então, o imposto dentro da cultura iorubá já existe há muitos anos. Existe há muitos anos o imposto. Então, o que ocorre? Toda a sociedade envolve um Obá. E o que ocorre? Um Obá, para que um Obá? Para que ele pudesse sancionar leis? Para que ele pudesse apoiar o seu povo? Para que só tivesse uma voz só. Quando você tem uma voz só, nada vira bagunça. Então, veja bem, quando a gente fala de um Obá, quando a gente fala de Obone, Obone eram os antigos sacerdotes que apoiavam o rei em suas leis, mas a última voz sempre era do rei. E o rei, ele não, muitas vezes, alguns reis tinham tabus. O rei, ele não podia falar diretamente com o povo. E quem falava eram os sacerdotes Obones, os Oluôs, por isso que eles eram chamados de Oluô, que eram aqueles que retinham a nobreza. Oluô, senhor, é aquele que retém a nobreza. Então, o Oluô era um escolhido pelo rei. E muitas vezes o Oluô sancionava a lei que o rei tinha dito. E os outros Obones, então, compartilhavam aquelas leis através dos caçadores. Então, os caçadores, que eram os policiais naquela época, eram generais, chamaram de Balogun. Um Obone que era caçador, adorador de Ogum, Olodé, era chamado de Balogun. Obone que era caçador, mas entendia de ervas para cura, ele era chamado de Akugum, que era do culto do Ossan. Então, veja bem, nas épocas de medievais de orixá, tudo tinha uma coletividade. As pessoas de orixá tinham uma coletividade com o Obá. As pessoas do Obone tinham uma coletividade com o Obá. Os caçadores tinham uma coletividade com o Obá, porque todos pagavam tributo ao rei. E os Obones é que faziam as leis serem sancionadas. Então, veja bem, muitos reis tinham um tabu de falar com muita gente. Mas por que esse tabu? Porque um rei podia ser envenenado. Porque o rei podia levar uma flechada de alguém naquela época. Né? O rei podia ser esfaqueado, por exemplo. Então existem várias situações que o rei ele não podia se expor. Então ele tinha que ter um grupo que falasse por ele. Esse grupo que foi escolhido se chamava-se Obone. Entendi. Então essa confusão muito grande, essa aceitação muito grande que as pessoas não querem aceitar. E aí Obone ele começa na antiguidade, aonde só existia só Oluô apenas, né, alguns cargos do Obone. Esses Oluôs tinham o direito de colocar suas coroas dentro de seu templo, porque simbolizava que eles retinham a coroa do rei, ou seja, o poderio sobre as decisões que seriam tomadas para o povo, não para o rei, para o povo. Fora aquele Obone não usaria aquela coroa diante do rei, então nós podemos ver que muitos dentro da cultura iorubá não usam a coroa próximo do rei, a não ser que aquilo seja autorizado. Então aí que ocorre? Dentro de toda essa etnia, existe ali uma coletividade. Por que o rei existe?
ele que distribuía os impostos e ele que retia poder sobre os caçadores. Então ele falava com o ministro dele, que era Oboni ou Babalaô, ou caçador, essas 3 etnias, e aí aquele ministro ia falar para o povo as decisões que foram tomadas. Então, por isso, aquela questão de medo do Oboni. E eram os Obonis que faziam as maiores magias. Por quê? Na antiguidade, para você ser Oluo, você tinha que ter mais de 40 anos. Por que mais de 40 anos? Porque você tinha que ter uma experiência muito boa de vivência de vida, de magia, de medicina. Depois dessa questão, dessa passagem, que começa-se então Oboni se globalizar pelo mundo. Então, em que ocorre? Quando o Oboni começa a se globalizar pelo mundo, né, já da década de 70 a 80, como o Babá havia dito, que o Oboni resgatou todos esses cargos, toda essa questão cultural, porque é uma questão cultural. Sim, sim. Né? Ser um Oboni é seguir a cultura do Oboni. Então, essa questão cultural, esse resgate que foi feito por Oboni, é um benefício para todas as pessoas. Mas o que acontece? Nós temos um impedimento muito grande, muitas vezes, das pessoas terem esse entendimento, porque é muito difícil o acesso.